Fala galera, beleza? Vamos para a segunda aula do nosso treinamento aqui de InfluxDB. Na aula de hoje a gente vai aprender, na aula passada que a gente fez, recapitulando, a gente aprendeu o que é o InfluxDB, falamos um pouquinho sobre banco de dados de série temporais, vimos um conceito e aprendemos a instalar ele numa máquina Windows. Então a gente criou lá, fizemos a interface, tem até aqui a interface gráfica, que a gente acessou, ensinei a vocês a startar ele. Agora a gente vai aprender como é que a gente linka dados de dispositivos de automação para que esses dados sejam coletados aqui pelo nosso banco de dados de série temporal. Cada aula eu vou ensinar uma técnica diferente para vocês, tudo bem? Mas na aula de hoje eu quero demonstrar para vocês como fazer isso utilizando um adicional, um software adicional que você pode utilizar junto com o InfluxDB para fazer isso, que é um coletor de dados chamado Telegraph. Vocês lembram quando a gente abriu aqui a página de download? Quando eu cliquei aqui para fazer o download do InfluxDB, eu não desci com vocês aqui mais. Se vocês repararem quando vocês fizeram a de vocês, depois que a gente tem aqui a parte de instalação do InfluxDB, a gente tinha outras coisas aqui embaixo, tá vendo? Logo depois tinha o Telegraph, tá? Que ele é um coletor de dados, tudo bem? Basicamente, o que é o Telegraph, O Telegraph, a gente pode dizer que ele é um software de código aberto que também foi desenvolvido pela Influxdata, por isso que ele está aqui. E basicamente o que ele faz? Ele é uma plataforma de coleta e envio de dados, tá? Então ele pega dados, ele coleta dados e envia para o nosso sistema aí, do InfluxDB. Então ele pode coletar dados de diversas plataformas diferentes, tudo bem? E está facilitando aí o acesso dos dados, o envio dos dados para o nosso InfluxDB. Ele também tem diversas plataformas, assim como o InfluxDB, e a gente vai instalar novamente aqui para o Windows, tudo bem? A gente vai pegar e fazer aquele mesmo procedimento igual a gente fez na última aula, por quê? Com esse camarada aqui, a gente vai poder estar utilizando alguns recursos para poder pegar dados de um dispositivo de automação e enviar direto para o InfluxDB. Então vou abrir aqui o meu Windows PowerShell, vou colar aqui esse comandinho que a gente achou e eu vou fazer o mesmo procedimento igual eu fiz quando eu instalei o InfluxDB. Na aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui um controlador da Siemens já configurado, ele está com uma comunicação Modbus TCP, ele está disponibilizando alguns dados via Modbus TCP e eu vou usar esse Telegraph para configurar ele para poder pegar esses dados que estão via Modbus TCP lá no CLP da Siemens e aí salvar esses dados dentro do nosso banco de dados InfluxDB. A gente vai ver como é que faz isso na prática. E isso eu estou fazendo com o CLP aqui da Siemens, que eu tenho aqui em bancada, mas você pode fazer com qualquer dispositivo que no caso aqui se comunique via Modbus TCP. Tá? Também dá para fazer se ele tiver um dispositivo via Modbus RTU, acho que aí você também consegue fazer. Mas eu vou usar o TCP, porque hoje em dia é muito comum aí você ter dispositivos via Modbus TCP. Isso aqui é uma das possibilidades, tá, galera? O Telegraph não serve só para comunicação via Modbus, ele serve para diversas outras comunicações. Depois vocês podem dar uma pesquisada aí sobre ele. No próprio site aqui da Influxdata tem muita informação, mas também dando um Google aí vocês também conseguem achar muita informação sobre ele, sobre configurações para ele, tá? Mas vocês vão ver como é simples, como é tranquilo de configurar aí o Telegraph para a gente poder estar fazendo as nossas aplicações. Deixa ele fazer aqui baixar, instalar aqui o Telegraph no nosso computador e eu já vou seguir. Então agora ele já está fazendo a expansão, beleza. Vou minimizar aqui, se a gente analisar lá, vamos ver onde ele instalou. Vou vir aqui, unidade C, arquivos de programa, Influxdata, e você vê que eu tenho InfluxDB e agora eu tenho Telegraph. Novamente eu abro aqui, a parte de Telegraph, aí aqui eu tenho o arquivo do Telegraph e eu tenho o arquivo de configuração. Para a gente trabalhar, o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou abrir esse arquivo de configuração aqui, vou abrir ele com o editor de bloco de notas, tá? Eu tenho aqui o Notepad++, vou abrir ele com o Notepad++, e aqui tem várias configurações importantes. Eu vou dar uma busca aqui, dar um Ctrl F, para poder buscar no arquivo, e eu vou buscar aqui por InfluxDB. Vou dar Enter. E aí esse primeiro que ele vai achar aqui, são essas configurações. Coisa importante que você precisa configurar, tá? Você vai tirar o jogo da velha aqui, que é o comentário desse cara aqui, Outputs. A gente vai tirar também aqui, do URL.
Cadê? Token, perdão, ó. Token. O URL também, porque seria depois o URL que a gente ia conectar, né? Organização e o bucket. Então, esses aqui são os dados que a gente vai precisar para poder configurar o acesso ao nosso InfluxDB. Por que o V2? Porque eu estou usando o InfluxDB versão 2.0, tudo bem? Então, por isso que eu estou desmarcando o V2 aqui. Então, essas aqui são informações importantes. Eu posso até copiar, eu vou até fazer o seguinte, esse arquivo aqui ele tem muitas configurações, tem muita coisa que eu não vou nem usar. Então, para facilitar, eu vou abrir um novo arquivo aqui e eu vou pegar, ó, essa parte aqui que eu vou precisar, vou copiar ela e vou jogar nesse arquivo novo aqui, tudo bem? Eu vou até botar ele aqui com properties para ele poder ficar marcado aqui. Então, esses aqui são dados que depois eu vou configurar, tá? Mas já tem aqui essa primeira etapa. Mas o que eu preciso aqui? Vou fazer outra pesquisa aqui, ó, dar um Ctrl F, vou pesquisar por Modbus. Aí ele vai abrir aqui também, né? Posso fechar. Ele vai abrir aqui algumas configurações que são importantes também, né? Aí daqui o que é importante? Esse cara aqui, inputs Modbus, o nome do device, esse slave ID, essa parte de timeout, mas isso aqui eu vou configurar, eu vou copiar só esse cara aqui, ó. Vou copiar até aqui mais ou menos, porque eu vou configurar na mão com vocês também aqui no arquivo. Eu vou usar esse outro arquivo aqui, tá? No lugar desse aqui, que, como eu falei, aquele lá ele tem várias configurações, vou fechar ele aqui. Para salvar ele tem que abrir como administrador, ele não deixa salvar sem tá, vou fechar ele. E esse outro arquivo aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou configurar ele com as propriedades que a gente precisa, mas antes de eu configurar ele aqui, vamos abrir aqui novamente o nosso Influx, botando lá o meu usuário e a senha que eu criei, né? Porque a gente precisa de algumas informações daqui também. Quais são as informações que eu preciso? Eu vou vir aqui nesse camarada Data Explorer. Aqui, ó, o nome do meu bucket, tá vendo? Estudos 01. Isso aqui é uma informação que eu preciso. E outra coisa que eu vou precisar é criar um API Token. Eu vou criar um API Token para poder usar com esse meu aplicativo não deixa de ser um aplicativo, né? Eu vou comunicar com o dispositivo e o meu Telegraph vai como um aplicativo ali. Eu vou gerar uma API Token, posso botar para acesso, ou customizar todos os acessos, deixa esse aqui mesmo, e eu vou dar um nome aqui, vai ser Modbus.com, por exemplo. Dá o nome que você quiser, eu vou salvar e ele vai gerar esse token aqui. Esse token é importante, eu vou copiar ele. Ele é importante por quê? Porque aqui no meu arquivo de configuração, ele tem o token aqui, tá vendo? Dentro das aspas, eu vou colar esse token de autenticação ali que eu gerei, tudo bem? URL. URL é o URL da onde está o meu servidor do InfluxDB que eu vou acessar. No meu caso aqui está no localhost mesmo, então eu posso deixar esse endereço aqui do jeito que está, não preciso mexer. Se o meu servidor do InfluxDB tivesse em uma outra máquina, que eu botaria o endereço da outra máquina e a porta certinho, tá bom? Organização é o nome da organização que a gente criou. Quando a gente criou lá o InfluxDB, eu chamei de IC. E o bucket é esse bucket aqui, né? Que eu mostrei para vocês, ó. É esse bucket aqui, ó, que a gente criou, que é o Estudo 01. Então você pega o nome certinho e bota lá, né? Para poder configurar no arquivo, que é o Estudo 01. Tudo bem? Então essas aqui informações que eu precisava do meu InfluxDB. Show de bola. Agora vamos para a parte da configuração aqui do Modbus, tá? Do input Modbus aqui. Então aqui no input Modbus, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma configuração de conexão. Eu vou tirar aqui esse monte de comentário aqui. Vou até tirar isso aqui também. Eu vou fazer na mão aqui com vocês, que eu prefiro fazer de uma forma um pouco mais estruturada, tá? Então, configurações de conexão, o que eu teria aqui? Primeiramente, eu tenho que botar o nome do dispositivo. Aqui eu dou um nome para ele, aí bota aqui, eu vou chamar de, como é um CLP Simmer, né? Vou chamar de Simatic S7, você pode dar o nome que você quiser. O Slave ID é importante, porque no Modbus, né, para identificar,
apesar de ser o RTU, não ser RTU, ser o TCP, mas a gente bota. O timeout da comunicação, vou botar aqui um tempo, vou botar 10 segundos. Agora eu vou fazer aqui uma outra configuração, buzz retries, retentativas, tá igual a 0. Vou botar o buzz retries wait, vou botar igual a 100 milissegundos. O controller é o parâmetro aqui que você vai botar o endereço do seu dispositivo que você vai comunicar. No meu caso aqui é o CLP da SIM, mas pode ser qualquer dispositivo. Tá aqui TCP, // e o endereço IP do meu dispositivo. No meu caso aqui, meu CLP está no endereço 192.168.0.110 e 2 pontos eu tenho que botar a porta que ele está comunicando. Como ele é um servidor Modbus, né? A porta que ele está aberta lá é a porta padrão do Modbus, é a 502. E o tipo de configuração, configuration type. Tipo da configuração eu vou fazer um request, né? Afinal de contas ele vai solicitar dados, um request que é para solicitar dados do dispositivo lá do controlador, tudo bem? Então esse aqui é o input Modbus. Agora eu vou fazer aqui, eu vou abrir colchetes aqui 2 vezes e eu vou fazer agora aqui, eu vou chamar de input.modbus.request. Tá? Agora eu vou fazer comandos aqui, né, das entradas que eu quero, tá? Então o que eu tenho nessa configuração aqui agora? Nessa configuração aqui agora eu preciso colocar novamente, né, o slave ID, tá aqui, ó, slave ID, vou dizer que é do slave ID 1, eu tenho que botar, eu vou ler hold registers, tudo bem? Então eu vou ler registradores lá do meu dispositivo. Então eu vou botar aqui, ó, eu tenho que botar o byte order dele, que é o Big India. Então aqui eu boto assim, ó, ABCD, beleza? O register aqui ele vai ser igual a hold, que eu vou ler hold register, né? E os campos agora são as tags que eu vou ler. Aí agora a gente vai ter que ir lá no CLP fields, escrever certinho para depois não ficar errado. Eu vou abrir e fechar com jeito, isso aqui eu vou dar espaço. Eu vou ler 3 endereços aqui do dispositivo, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês lá no CLP o que a gente vai ler. Vamos acessar aqui o programa do CLP. O CLP que eu tenho esse aqui é um E7200 da Siemens. Eu tenho uma lógica de programação aqui que eu habilitei ele para trabalhar como Modbus TCP, então ele tem esse bloquinho aqui habilitado, tá vendo? E ele disponibiliza 6 bytes aqui, no caso são, na verdade, 3 dados do tipo inteiro, tá? E são esses dados aqui, ó. Eu fiz uma simulação aqui de um sistema trifásico, então ele vai ficar, são blocos aqui que geram dados ondas senoidais, né? Só que eu converti para inteiro para facilitar aqui a troca de dados no Modbus, então essa MW20, MW22 e MW24 simulam aí dados como se fosse uma onda trifásica. Beleza? E são esses dados que eu vou coletar aqui. Eles estão endereçados aqui no registrador 1, 2 e 3, né? Que seria lá o 40.001, 40.002 e 40.003. Que na verdade aqui ele lê como se fosse o endereço 0, 1 e 2. Tá bom? Então aqui agora eu vou colocar esses dados, tudo bem? Então agora eu botei aqui, né? Agora eu vou fazer o seguinte, para colocar os dados eu abro e fecho chaves, aí eu escrevo aqui address, isso aqui é um padrãozinho, tá galera? Depois vocês podem anotar, se vocês acessarem a documentação do Telegraph aqui, Modbus, isso aqui que eu estou fazendo para vocês é um padrão que é apresentado na própria documentação. Tá? Eu estou seguindo o padrão da documentação, personalizando para a minha aplicação. Mas, se vocês se basearem no que eu estou fazendo aqui, vai funcionar direitinho. Então, eu vou dar aqui o nome da variável que eu vou ler, né? Então, a primeira lá eu chamei de L1, mas você pode dar o nome que você quiser, tá? Aí, sempre separando por vírgula.
eu vou dizer qual é o tipo do dado. O tipo do dado que eu estou lendo, ele é um tipo do dado int 16, tudo bem? Que é um dado inteiro. E eu vou ter que ter uma escala aqui de leitura, ele vai ter uma escala de 0.1 aqui, tá bom? Aí eu separo por vírgula e eu vou copiar aqui porque eu vou fazer mais 2 desse aqui muito parecido, então só copiar aqui assim. E aí eu mudo só aqui o nome das variáveis e o endereço aqui, né? Então esse aqui é esse aqui é o 2, L1, L2 e L3, o tipo é o mesmo, a escala é a mesma, tranquilo, tá bom? Então, galera, a configuração que eu faço basicamente é essa, tá vendo? Não é nada muito complexo, simplesmente você tem que ter aqui, você vai liberar aqui o output, né, do influx, você vai botar o URL do servidor, o token que você configurou lá, que você gerou para a API, né, que a gente gerou, o nome da organização, qual é o bucket que eu vou salvar os dados, e depois eu defino aqui, ó, os dados do dispositivo, né, que eu vou coletar os dados, no caso o nome que eu dei aqui, tá, com o endereço dele, dizendo que eu vou fazer um request, e aqui embaixo no input modbus request eu coloco lá, né, que eu vou ler hold restas, que eu vou ler o tipo da ordem, né, o tipo formato do dado que vai vir, e os dados que eu vou ler. Então com isso aqui eu já vou conseguir jogar lá no meu InfluxDB. Eu vou salvar isso aqui, eu vou dar um nome para ele aqui, ó. Eu vou chamar aqui de... Eu vou só mudar para não substituir esse arquivo aqui, né? Eu vou botar assim, mytelegraphconf. Beleza? E esse arquivo de configuração aqui agora eu vou usar para rodar o Telegraph. Primeiro eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui o bucket. O bucket, para você acessar o bucket, tem aqui o Data Explorer. Isso aqui a gente vai manipular nessa aula que a gente vai ver como é que funciona. Quando você clica aqui no bucket, ó, aqui tem alguns buckets já que são criados também, né? Você pode criar um novo aqui. E aqui ó, você clica no bucket, se ele tiver alguma coisa dentro dele vai aparecer aqui, tá vendo? Ele tá vazio, então não tem nada ainda, tá? Posso até dar uma atualizada aqui, ó, para ver, que às vezes você manda dado e não demora um pouquinho para atualizar. Então, ó, não tem nada aqui. Aqui eu tenho um botão que eu posso atualizar também, tá vendo? Eu não tenho nenhum resultado. E aqui eu também seleciono o tempo de leitura, né, que eu quero fazer, vou botar aqui a cada 1 minuto. Só que aqui é tudo manual que eu estou fazendo, tá? Então não tenho dados ainda nesse cara. Vamos fazer o seguinte, o CLP, ele está enviando dados constantemente nesses endereços, tudo bem? Que são os endereços que estão configurados aqui. Então eu tenho sempre dados mandando aqui de tempos em tempos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar, eu vou pegar aqui o endereço de onde está o meu Telegraph, eu vou selecionar isso aqui, tudo bem? E eu vou agora colocar aqui, né, para poder rodar esse Telegraph e a gente tem. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou abrir aqui o Windows R, vou abrir um prompt de comando, vou navegar até o diretório do Telegraph. E como é que agora eu faço para rodar o Telegraph? Para rodar o Telegraph não é igual ao InfluxDB que eu só boto o nome do Telegraph e já roda. Aqui eu tenho que passar o Telegraph e tenho que passar o arquivo de configuração. Qual é o arquivo de configuração? O arquivo de configuração vai ser esse aqui, ó. Se você tivesse feito tudo no telegraph.conf, você passava ele, mas eu criei um novo arquivo aqui separado que eu chamei de mytelegraph.conf. Então eu vou botar exatamente esse aqui que eu criei, tudo bem? Então vamos lá. Então vou passar agora aqui, ó. O comando é o seguinte, podem anotar aí, telegraph. Aí você dá um espaço, você dá um config. E aí você dá outro espaço e bota o seu arquivo. No caso eu botei mytelegraph.conf. Tudo bem? Então, feito isso aqui, agora eu posso dar um Enter. E se tudo ocorreu bem, o Telegraph vai iniciar. Tudo bem? Então, o Telegraph aqui iniciou. Tem algumas informações aqui. E ele diz aqui para mim, né, que ele tem um intervalo de 10 segundos para de flush, né? E aqui ele diz para mim, ó, que eu tenho um request, tá vendo? Go, um request de quê? De 3 hold restes, porque eu configurei lá 3 hold restes. Aí ele vê aqui se tem input rest, discrete restes e coil rest. Não tem nada deles, tá vendo? Tá zerado. E aqui, né, para comunicar com o slave 1, que foi o que eu configurei no documento. Então aqui ele está dizendo para mim que ele está gravando agora 3 hold restes no meu banco de dados. Vamos acessar o InfluxDB para a gente visualizar. Se eu clicar aqui no estudos ainda, ó, pode não ter aparecido nada ainda, tudo bem. Eu vou dar um refresh aqui, às vezes demora.
Vou dar um refresh e olha só que legal. Agora, quando eu navego aqui, ó, prestem atenção. Quando eu clico aqui no estudo 01, no measurement, tá? Aparece agora para mim aqui Modbus. Se eu clicar nesse cara, eu consigo ver o field, que são os campos que tem dentro desse measurement Modbus, que são o L1, o L2 e o L3. Aí eu consigo continuar abrindo, ele mostra aqui o host, aí se eu clicar no host ele vai mostrar o name e tal, eu consigo ter mais informações, mas aqui para mim o que importa é esses caras aqui, tá vendo? Eu quero esses dados aqui que são os dados de medida que eu quero ler. E aí, ó, como é que eu posso visualizar esses dados? Eu posso vir aqui, ó, é o tipo de gráfico, né, que eu posso usar. Aí eu tenho vários aqui, ó, tá vendo? Band, Gauge, mas o Gauge aqui seria só se eu fosse ler um de cada vez, né? Não faz sentido botar os três no mesmo Gauge. Graphic mais Start, tem vários aqui, histograma, mosaico. Então, cara, você tem muita forma de visualizar. Eu vou botar nesse Band aqui, tudo bem? E agora, para visualizar os dados que eu estou lendo, eu vou vir aqui e dou um Submit. Aqui também eu digo o tempo de leitura, né? E eu vou dar um Submit. Dei um Submit e olha só, estou aqui com o histórico dos dados que ele leu, tudo bem? A cada intervalo de tempo aqui. Então, legal. Já estou pegando o dado diretamente lá do meu CLP Siemens, via Modbus TCP, e estou lendo aqui no meu Telegraph, tudo bem? Então, aqui eu posso customizar, posso mexer aqui nas colunas de tempo, selecionar a coluna, fazer alterações que eu achar que sejam pertinentes aqui, tudo bem? Dimensão, posso dar nome aqui para os labels, tá? Enfim, posso fazer diversas configurações aqui personalizadas que não é o que eu pretendo fazer agora, tá? Mas só mostrando aqui para vocês que é possível, tudo bem? Beleza, estou com isso aqui agora. Vamos colocar isso aqui num dashboard para a gente poder visualizar. Aqui, ó, conforme eu clicar aqui, ele vai atualizar os dados. Ó. Vai atualizando os dados no tempo, né? E se eu também posso ver, em vez de ver gráfico assim, eu posso clicar aqui em View Raw Data e ele vai mostrar isso aqui para mim de outra forma, tá vendo? Tá mostrando aqui os dados, ó. Tá mostrando aqui os dados em tabelas, vamos colocar assim, ó. Então, beleza. Conforme eu for atualizando, ele vai atualizando. Agora, para mim jogar isso aqui num dashboard, como é que eu faria? Eu posso pegar, vir aqui, ó, nesse dashboard, clicar nele. E aqui eu posso criar um novo dashboard. Eu clico aqui em Create Dashboard, New Dashboard. E aqui eu posso trazer, né, adicionar uma célula e trazer aquele cara aqui para mim. Então ele abre aqui novamente, né, nessa tela. Eu posso dar um nome para a tela. Eu posso botar aqui, ó, vou botar Sistema Trifásico, por exemplo. Vou botar ele do tipo lá igual eu tinha feito, que é o Bands. Vou selecionar aqui o Bucket, Estudo 01, o Measurement é o Modbus e os Fields. Vou pegar os três campos aqui, o L1, L2 e L3. Vou botar aqui que eu quero pegar o tempo, né? Tá aqui a cada 5 minutos, tudo bem? E eu vou dar um Submit. E posso clicar aqui, ó. Agora o meu gráfico veio para cá. E aí você tem liberdade de aumentar, diminuir, esticar, dimensionar conforme você achar melhor. Então aqui, ó, Sistema Trifásico, virou o nome dessa célula aqui desse dashboard. E eu posso botar um nome aqui, né, geral do dashboard, botar aqui, ó, dados, dispositivos de automação. Então, durante o nosso treinamento, a gente vai aumentando esse dashboard aqui, vai incrementando. Aí tu fala assim, Rodrigo, eu preciso ficar clicando aqui manualmente para ir atualizando os dados, né? Porque os dados estão sempre sendo enviados para cá. Vocês viram lá que o CLP fica sempre produzindo dados. Eu posso clicar aqui e botar um Set Auto Refresh. Quero que fique algo dinâmico. Então, eu posso definir um intervalo de atualização aqui, tá vendo? Eu posso botar como 60 segundos até 10 segundos aqui, tá? E eu vou dar um Confirme. E agora ele vai fazer um auto refresh a cada 10 segundos para poder ir atualizando aqui para mim não ter que ficar toda hora clicando aqui. Também posso clicar aqui, ó, clicar aqui e botar em modo de apresentação. Aí ele vai aparecer a tela inteira aqui para mim, tudo bem? Posso clicar aqui no ESC para voltar. Também se eu quiser aqui, ó, não gosto da tela preta, eu quero que fique claro.
Aí você bota no modo que você achar que fica mais adequado aqui para sua aplicação. Eu prefiro aqui no modo escuro, beleza? Ah, quero botar anotações e tal. Cara, você pode personalizar do jeito que você quiser. Mas o primeiro passo a gente já deu. A gente criou a nossa aplicação, a gente instalou o Telegraph, a gente instalou o InfluxDB e a gente já está coletando dados diretamente de um dispositivo de automação aqui no nosso banco de dados de tempo real para a gente poder fazer as nossas análises, tá? E ter aqui como a gente trabalhar. Depois a gente vai aprender, né, a outras formas de você também coletar dados e trazer para cá, tudo bem? Essa foi a primeira, que é muito comum você ver aí o Telegraph. Eu queria mostrar para vocês que é simples. Eu acho legal porque é difícil você encontrar material em português falando sobre essa aplicação que eu mostrei aqui para vocês agora, mas isso aqui é um conteúdo de grande valor e eu espero que tenha ajudado vocês aí. Então, como forma de agradecimento, peço aí, se vocês gostaram do que eu trouxe aqui para vocês, deixa aquele like no vídeo. O like de vocês fortalece e vai me ajudar a continuar com esse projeto, tá? A quantidade de engajamento que eu tiver nas aulas, nos vídeos, quantidade de comentários, likes, vão ser o termômetro para me dizer se vocês estão gostando ou não do conteúdo, para que eu continue fazendo mais conteúdos desse tipo aí para vocês. Então, fortalece aí, deixa o seu like, ajuda compartilhando esse vídeo com mais pessoas e qualquer dúvida que vocês tiverem, fica à vontade aí para colocar nos comentários, tá? Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, fique à vontade aí para interagir, tá bom, galera? Então é isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Aprendemos a usar o Telegraph com Modbus e na próxima aula a gente volta aí com mais uma forma de coletar dados para trazer aqui para o nosso banco de dados de série temporal InfluxDB. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, um grande abraço, espero revê-los numa próxima aula. Até mais!